Olá, meus grandes amigos, tudo jóia? Uma boa noite, bom dia, boa tarde, depende do horário que você está assistindo esse vídeo. Você está na série Revelando os Mistérios das Profecias de Daniel. Você é meu convidado, toda a sua família, seus amigos, compartilhe o link. Bora estudar a Bíblia, vamos estudar as profecias de Daniel, que elas estão em harmonia com o livro do Apocalipse e mais. As profecias de Daniel estão em harmonia com os dias que estamos vivendo. Então, você que está em quarentena, lockdown, vivendo esse momento de pandemia, de dor, de sofrimento, saiba que tudo está na palma da mão de Deus. E quando nós vamos para as profecias, a esperança se fortalece no nosso coração e sabemos que Jesus Cristo muito em breve voltará. Tá bom? Então, se inscreva no canal, acione o sininho só para você saber quando vai subir o próximo vídeo, tá bom? Então, estude comigo. Vamos para o tema de hoje. O tema de hoje é o 10º tema, e você já sabe, né, por causa disso, obviamente, nós temos mais 9 temas que já passaram, chegamos exatamente na metade do nosso estudo, e você pode tirar qualquer dúvida, né, do tema 1, do tema 2, até o tema 9, e hoje é o tema 10. Tudo bem? Vamos fazer a oração? Nosso Deus, nosso Senhor, estamos dando continuidade aqui ao estudo da Bíblia, das profecias de Daniel e pedimos iluminação, que o Senhor toque o nosso coração e que tudo faça sentido prático e espiritual para a nossa vida nos dias atuais. Abençoe essa mulher, esse homem, essa família, esse jovem, esse adolescente que ora comigo e que a nossa vida seja reavivada e preparada para se encontrar com Jesus a partir de agora. Em nome de Jesus oramos. Amém. Revelando os mistérios das profecias de Daniel, estamos na lição número 10, as consequências da transgressão. Tudo na vida tem uma consequência, né? Então você vai ver hoje quais são as consequências da transgressão. Daniel capítulo 5 fala a respeito de um rei chamado Belsassar. Esse nome Belsassar era uma homenagem para o deus babilônico, o deus Bel. Então, Nabucodonosor, que foi o grande rei babilônico, ele teve uma filha, essa filha se casou e teve esse neto, chamado Belsassar, que nesse exato momento aí, provavelmente era o segundo do reino, porque o pai dele estava viajando, talvez em batalha em outros lugares, não vem o caso agora. Quem estava lá na Babilônia era Belsassar. E ele resolve dar um banquete. É exatamente isso, uma festa. Se você vivesse na Babilônia naqueles dias, se você não fosse convidado pelo rei, é porque você não era importante. Ele chamou os tesoureiros, juízes, governadores, os líderes, os sábios, né? Pessoas importantes estavam ali, bebendo, dançando, se prostituindo, e ele aproveitou para adorar os deuses de prata, de ouro, de bronze, sabe? Vários deuses. E para piorar a situação, esse rei, Belsassar, em Daniel capítulo 5, ele manda trazer para a festa os utensílios que eram utilizados no templo de Jerusalém quando o seu avô, Nabucodonosor, havia levado tudo isso para a Babilônia. Embora Nabucodonosor era um rei pagão, pelo menos ele respeitou os utensílios da casa de Deus, lá de Jerusalém, e ele guardou. Belsassar, por sua vez, trouxe para essa festa, para essa orgia, e começou a tomar vinho, sabe? Uma verdadeira bagunça, uma verdadeira rebelião, exatamente isso, uma rebelião contra o nosso Deus. Então, como você pode ver nas ilustrações aí, nessas pinturas, nesses desenhos, eles estavam realmente felizes, do jeito deles, dançando, se prostituindo, orgia, idolatria, enfim. Até que, finalmente, aparece uma mão, exatamente isso, uma mão, e começa a escrever lá na parede coisas que o rei Belsassar não conseguiu ler e nem entender. A Bíblia fala que os joelhos de Belsassar começaram a bater, ele começou a ficar com os lombos relaxados, com medo, apavorado, e ele manda trazer os sábios da Babilônia para que eles pudessem ler o que estava escrito ali. Até parece que Belsassar não conhece de história, não é verdade? Nabucodonosor já tinha feito isso duas vezes no passado, né? O avô dele havia feito isso e não tinha dado certo.
Quando Deus está operando, quando Deus está trabalhando, só os seus profetas conseguem interpretar e dar sentido para as coisas, não é verdade? Então, o que acontece? Ele não consegue entender o que está escrito na parede. É o dedo de Deus. O mesmo dedo que escreveu os 10 mandamentos é o dedo que escreveu ali na parede, e era uma mensagem de advertência. Então, como os sábios da Babilônia, mais uma vez, foram derrotados, não conseguiram dar sentido nem significado para aquilo que estava escrito, ele promete 1000 presentes, Belsassar, que ia ser até o terceiro no reino dele. Ia dar ouro, joias, prata, roupa, enfim. Por que terceiro? Porque o pai dele era o rei, ele era o corregente, e quem conseguisse ler seria, então, o terceiro no reino. Até que, finalmente, a mãe dele, a rainha mãe, fala assim, meu filho, ninguém vai conseguir ler o que está escrito na parede, a não ser um velho, idoso Daniel, dos cativos da Babilônia, que tinha trabalhado com seu avô, um homem de Deus, um homem inteligente, um homem sábio, um homem de Deus, ele pode dar sentido ao que está escrito aí, né? Então, esse é o resumo do capítulo 5. Então, nós precisamos entender bem o que está acontecendo. Daniel é introduzido na presença do rei e ele consegue, por meio do poder de Deus, traduzir e interpretar e dar sentido ao que está escrito ali na parede. É o que nós iremos ver no estudo de hoje. Primeira pergunta: quais mandamentos foram transgredidos pelo rei Belsassar? Daniel capítulo 5, verso 3 até o verso 4, a Bíblia diz: então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas, beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, prata, bronze, ferro, de madeira e de pedra. Então, quais foram os pecados que o rei tinha costume de cometer, né? Então, não era um pecado pontual, foi só naquela hora. O rei tinha um estilo de vida no pecado, na transgressão. O primeiro pecado que o rei cometeu foi a adoração de deuses. E a adoração de deuses está conflitando com o primeiro mandamento da lei de Deus, que diz que existe um único Deus. Se existe um único Deus, eu não posso adorar deuses. O segundo pecado que o rei Belsassar cometeu foi adorar deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. E o segundo mandamento da lei de Deus diz para não fazer e nem adorar imagens e esculturas. Nós não temos autorização pela palavra de Deus, em momento algum, para adorar uma imagem de escultura, nem mesmo do próprio Deus verdadeiro. O terceiro pecado que o rei cometeu foi beber, né? Ele bebeu vinho nos utensílios do templo de Deus. E qual foi o mandamento que ele quebrou? O terceiro mandamento da lei de Deus, que diz que devemos reverenciar Deus e seu nome. Então, Belsassar não estava nem aí para o Deus de Daniel, para o Deus dos judeus, para o nosso Deus. Ele era rebelde, ele estava pisoteando na mensagem de Deus, virando as costas, orgias, idolatrias, festas, sabe, uma verdadeira baderna. E qual foi o próximo pecado que o rei Belsassar cometeu? Ele quebrou o sétimo mandamento, ou seja, tinha concubinas, uma verdadeira prostituição. E o sétimo mandamento da lei de Deus diz não cometer e nem praticar o que? O adultério. Então, ele estava numa guerra aberta e direta contra a lei de Deus. Amigos, tenha cuidado quando alguém mandar você quebrar a lei de Deus. Não quebra a lei de Deus. Respeite teu pai e tua mãe, viu? Respeite o teu cônjuge, respeite o nome de Deus, respeite a existência de um único Deus que é criador dos céus e da terra. Estamos vivendo em uma época que as pessoas não querem saber mais de leis, querem viver na libertinagem, e Deus está chamando um povo, está chamando você e a mim também para vivermos em harmonia e obediência com a sua palavra, né? Então nós devemos respeitar o nosso cônjuge, respeitar o próximo, amar pai e mãe, amar os nossos filhos e amar aquilo que Deus determinou que deveria ser respeitado e reverenciado também, né? Número 2, exemplo de quem seguiu o rei Belsassar, né? Esse momento de rebeldia, né? Ele aprendeu isso com quem, não é verdade? Olha o que diz Daniel capítulo 5, do verso 18 até o verso 21, a Bíblia diz assim: Deus deu a Nabucodonosor, teu pai, embora diz aí teu pai,
mas na realidade é o avô. Por que será que a Bíblia coloca teu pai? Porque Nabucodonosor, na ascendência, na linhagem, era o personagem mais importante. Quando o personagem é mais importante, ele se torna pai dos outros. Por exemplo, Jesus é chamado filho de Davi. Como é que Jesus é filho de Davi se Davi viveu 1000 anos antes de Cristo? É porque na linhagem real, Davi, antes de Cristo, foi o rei mais importante. Então é a mesma coisa. Então Deus deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza e majestade. Daniel está falando com Belsazar, lá na sala do banquete. Daniel está sendo contundente. Daniel continua dizendo para Belsazar: quando, porém, o seu coração, o coração de Nabucodonosor, se elevou e foi o quê? E é arrogante. Se elevou e se tornou arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. E foi expulso dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais. Deram-lhe a comer erva como aos bois, até que conheceu Deus, o Altíssimo. Então, aqui Daniel está refrescando a memória de Belsazar e falando assim, ó, o erro que você está cometendo, você cometeu o mesmo erro do teu avô. Quando o teu avô, rei Nabucodonosor, se elevou o coração, se tornou arrogante, prepotente, deixou a humildade de lado, o que aconteceu? Ele começou a viver como se fosse um animal. Está em Daniel capítulo 4, você pode ler Daniel capítulo 4, você vai ver que Nabucodonosor, durante 7 anos, comeu palha, comeu grama como um boi. Exatamente. Né? Ele começou a agir como um animal porque foi derribado do trono segundo um juízo divino. E Belsazar estava cometendo o mesmo erro do avô. E Daniel está dizendo, você está repetindo o erro. Sabe o que eu aprendo aqui, amigo? Sabe o que eu aprendo aqui? É porque se a pessoa lá no passado errou, por que eu vou errar também? Não é verdade? Eu tenho exemplos do passado que eu posso aprender. Eu posso aprender com erros dos outros. Eu não preciso sofrer. Eu não preciso comer palha como boi. Eu não preciso ser divertido. Eu posso muito bem ser fiel a Deus, seguindo os bons exemplos da Bíblia e aprender com os erros dos outros também. Então, qual foi o erro aqui? De Belsazar e de Nabucodonosor, arrogância. A diferença é que Nabucodonosor, no final da sua vida, conheceu a Deus, o Altíssimo. Significa, então, que o grande rei Nabucodonosor se converteu, se entregou ao nosso Deus, o Deus que nós conhecemos, e vamos encontrar Nabucodonosor no céu. Né? Qual é a terceira pergunta? Qual erro também podemos cometer? Daniel capítulo 5, verso 22 até o verso 23, Daniel diz assim para Belsazar: tu, Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes e as tuas concubinas bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses que não vêm, que mais? Que diz aí, vai, me ajuda aí. Esses deuses que não vêm, não ouvem e nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida, a ele não glorificaste. Então, qual é o erro que podemos cometer também? O erro que nós podemos cometer é de não querer humilhar o coração. Ser arrogante, prepotente, orgulhoso, exatamente isso, deixar o eu aflorado, o ego exaltado. Quando isso acontece com você e comigo, meu amigo, meus amigos, sabe? A gente quebra a cara, a gente sofre, a gente chora. Então, às vezes, a gente aprende com os nossos erros. E tem gente que não aprende nem com os erros dos outros e nem com os próprios erros e fica insistindo nos próprios erros. Daniel falou para Belsazar: você não humilhou seu coração, ainda que sabias de tudo isto. Belsazar era uma criança que cresceu ouvindo Daniel capítulo 1, ele sabia da história lá da alimentação de Daniel capítulo 1. Belsazar sabia de Daniel 2, do sonho da estátua que Deus revelou para Nabucodonosor. Belsazar sabia de Daniel capítulo 3, aquela estátua de ouro, da fornalha ardente. Esses capítulos aí, Belsazar sabia tudo, mas ele não aprendeu nada. E talvez eu possa estar falando para alguém que também não está aprendendo nada. Não é verdade? Você quer insistir nesse sentido? Então vamos humilhar o coração aos pés de Cristo e vamos aprender com os erros dos outros
e aprender com os nossos erros também. E nós devemos glorificar unicamente o nosso Deus, né? Nós não podemos também seguir deuses, imagens de escultura, eu falo respeitosamente, porque o próprio Daniel fala que esses deuses de ouro, de prata, de gesso, de madeira, seja o que for, de plástico, não vêm, não ouvem e não sabem de nada, mas o nosso Deus, que é criador, mantenedor, que revelou a palavra de Deus, que nos trouxe até esse estudo para conhecer melhor a Cristo e nos preparar para a volta de Jesus, ele chama você e a mim para glorificar o nome dele. Você aceita esse convite? Vamos glorificar o nome do Senhor. Então, aquela escrita na parede era uma advertência contra o reino da Babilônia, contra Belsassar e contra todos aqueles que eram contrários a Deus, sua palavra, sua lei e também a sua verdade. Daniel conseguiu decifrar o que estava escrito na parede porque Daniel era um homem de Deus. Ele orava 3 vezes por dia. Daniel tinha uma alimentação saudável. Daniel era um homem de oração. Daniel era um homem que estudava a Bíblia. E Deus o usou mais uma vez para isso. Olha o que estava escrito lá na parede. Qual foi a sentença de Deus para o rei Belsassar? Daniel capítulo 5, verso 26 até o verso 28. E depois, no final, versículo 30, a Bíblia diz assim: essa é a interpretação daquilo. Daniel falando. Mene, estava na parede. Contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Segunda palavra, tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Terceira palavra, Pérez, dividido o teu reino e dado aos medos e aos persas. E naquela mesma noite, versículo 30, foi morto Belsassar, rei dos caldeus. Esse ano foi o ano 539 a.C., quando Ciro, um grande general persa, juntamente com os medos, invadiram a Babilônia. A gente vai estudar isso um pouco mais para frente. Eles invadem a Babilônia, eles marcham por baixo dos muros da Babilônia, eles desviam o rio Eufrates e eles matam Belsassar, e a Babilônia cai exatamente nesse dia por causa da arrogância, do orgulho, da soberba. Por favor, não caia. Por favor, é melhor deixar o eu sendo esmagado pelos pés de Cristo. Que o eu não vive em mim, mas que Cristo viva em mim, viva em você também, né? Continuando aqui, em contraste com Belsassar, como era o testemunho de Daniel? Se Belsassar era desse modo, como nós vimos até agora, como é que era a vida de Daniel, que é o autor do livro que estamos estudando, já 10 lições, faltam mais 9 lições, estamos bem na metade. Como é que era a vida de Daniel, né? Eu já falei que Daniel era um homem de oração, já falei que Daniel era um homem humilde, já falei que Daniel estudava a Bíblia, mas olha como é que era Daniel também. Daniel capítulo 5, versículo 14. Tendo ouvido dizer a teu respeito, Daniel, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Então perceba que a fama de Daniel, já na sua velhice, porque ele foi construindo sua vida espiritual quando era jovem. Ele chega na Babilônia com 15, 16 anos, né, um adolescente, um jovem, mas mesmo longe da igreja, mesmo longe de sua cidade, mesmo longe dos seus pais, mesmo longe do seu pastor, lá na Babilônia, em terra estrangeira, Daniel não se rende ao pecado, Daniel não se rende ao mal, ele é fiel a Deus, ele ama Cristo, e a Bíblia diz que ele era um homem iluminado, sabe? Sabe aquelas pessoas iluminadas? A Bíblia fala que ele era um homem inteligente, uma excelente sabedoria. A Bíblia fala que o temor do Senhor é sabedoria. Então, quando nós amamos a Deus, nós nos tornamos sábios com a leitura da Bíblia, controlamos a nossa língua, os nossos pensamentos, o Espírito Santo vem sobre nós, a gente toma boas decisões para a vida, para o casamento, para a faculdade, né? Para selecionar as nossas amizades. Portanto, amigos, vamos seguir o exemplo de Daniel, que as pessoas ouçam de nós o mesmo perfil que Daniel teve no passado. Então, número 6, qual é o apelo que o Senhor nos faz hoje? Deus faz um apelo para você? Faz um apelo para mim? Evidentemente que sim. A gente não pode estudar todos esses textos, estudar Daniel capítulo 5, ficar indiferente a isso e como se nada tivesse acontecido.
Ou você acha que é coincidência ou foi por acaso de você estar assistindo esse vídeo, estudando o livro do profeta Daniel comigo de forma temática, não é verdade? Então, Deus, ele deseja fazer um apelo para nós nesse momento. O profeta Isaías, que inclusive Daniel estudava Isaías capítulo 55, versículo 6 e o versículo 7, a Bíblia diz assim, amigos, ó, vou chegar até mais perto, como diz meu colega, pastor Luiz Gonçalves, chegando mais perto, vamos ler todos juntos aí? Como é que diz aí? Buscai o Senhor, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Tá vendo aí? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, ainda há tempo. A porta da graça ainda está aberta. Jesus ainda não voltou. Ainda há tempo de buscar o Senhor, por meio da leitura da Bíblia, da oração, de uma vida humilde, de uma vida de obediência, principalmente se relacionando com Cristo. Olha o que diz aqui Isaías, invocai enquanto ele está perto. Então busca a Deus, invoque ao Senhor e ele pede para que a gente se converta. A palavra se converter significa mudar de rumo. Eu pergunto para você, que rumo que você está indo? Pensa bem, né? Lá no seu trabalho, no seu casamento, na sua vida religiosa, né? Se converta. A palavra se converter significa mudança de pensamento, mudança de caminho, né? Devemos nos converter ao Senhor porque Ele se compadecerá de nós. Voltemos para o nosso Deus porque Ele é rico em perdoar. Se você cometeu algum pecado e você carrega esse pecado durante muito tempo, tira teu sono, tá, sabe, bagunçando a tua vida, você não aguenta mais esse fardo, saiba que Deus está ansioso em perdoar o teu pecado. Abra teu coração para o Senhor. Abra teu coração. Dê uma chance para Ele. Dê uma chance para Deus. Ele deseja muito ao seu coração. Ele deseja muito uma nova chance. Mais quer fazer parte da sua vida e da sua família. Aliás, Ele cansou de ficar em segundo lugar. Ele deseja muito ficar em primeiro lugar. Separe agora os minutos que você tem para orar. Diga assim, Senhor, eu tenho sido orgulhoso, eu tenho sido arrogante, eu tenho sido desobediente, talvez um idólatra, talvez um impuro, um corrupto, um intemperante, mas hoje é o dia de você voltar. Hoje é o dia da entrega. Hoje é o dia de buscar o Senhor. Hoje é o dia de ficar nos braços. Eu quero tomar uma decisão. Desejo tomar uma decisão comigo. Eu quero ficar com meu Deus quando Ele voltar. Está ouvindo bem? Quando Ele voltar, eu quero estar ao lado da minha esposa, ao lado dos meus filhos, ao lado dos meus amigos, ao lado das minhas ovelhas, ao lado dos meus alunos e ao seu lado também. Vamos para frente, porque ainda há tempo. Amanhã pode ser tarde demais. Portanto, a decisão tem que ser tomada. Leia comigo. Quero ser obediente à lei de Deus igual a Daniel. Oremos. Maravilhoso Deus, nosso Senhor, tomamos a nossa decisão agora de entregar nosso coração, nossa vida, nosso futuro em Tuas mãos. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Coloca rédeas no nosso coração, domina o nosso ego, que Cristo habite em nós. E que a nossa decisão que foi tomada hoje seja uma decisão eterna, ao lado de Jesus, da verdade e do seu trono de graça. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você. Deus cuide de você e da sua